Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, toda sua. A gente devia ir até um bar comemorar. A declaração enfática de meu amigo Cary Taylor, com quem eu dividia um apartamento, não foi nada surpreendente. Ele estava sempre disposto a comemorar, mesmo as coisas mais insignificantes. Sempre considerei isso parte de seu charme. Sair para beber um dia antes de começar num emprego novo com certeza não é uma boa ideia. Vamos lá, Eva. Cary sentou no chão da sala do nosso novo apartamento, em meio à bagunça da mudança, e abriu seu sorriso irresistível. Fazia dias que só cuidávamos da arrumação, e ainda assim ele estava lindo. Com seu corpo esguio, cabelos escuros e olhos verdes, Cary era o tipo de homem cuja aparência, quaisquer que fossem as circunstâncias, raramente era algo menos do que incrível. Isso me deixaria com raiva, se ele não fosse a pessoa que eu mais adorava no mundo. Não estou dizendo pra gente encher a cara, ele insistiu. Só 1 ou 2 tacinhas de vinho. A gente pega o happy hour e volta pra casa lá pelas 8. Não sei se vou ter tempo. Apontei para minha calça de yoga e meu top de ginástica. Depois que eu cronometrar a caminhada até o trabalho, vou pra academia. É só andar depressa e malhar mais depressa. A expressão de Cary, com as sobrancelhas cuidadosamente curvadas em um arco perfeito, me fez rir. Nunca perdi a esperança de que seu rosto incrível aparecesse um dia em outdoors e revistas de moda do mundo inteiro. Qualquer que fosse sua expressão, ele era um arraso. Que tal amanhã, depois do trabalho? Ofereci em troca. Se eu conseguir sobreviver ao primeiro dia, aí sim vamos ter o que comemorar. Combinado. Hoje vou estrear a cozinha nova fazendo o jantar. Cozinhar era um dos prazeres de Cary, mas não um de seus talentos. Legal. Afastando uma mecha de cabelo que caíra sobre seu rosto, ele me olhou com um sorriso. A gente tem uma cozinha de fazer inveja à maioria dos restaurantes. Não tem erro ali. Não muito convencida, eu me despedi com um aceno, decidida a me esquivar da conversa sobre a cozinha. Desci para o térreo de elevador e sorri para o porteiro quando ele abriu a porta para mim. Assim que pus o pé para fora, fui envolvida pelos aromas e ruídos de Manhattan, que me convidavam a sair e explorar. Eu não estava apenas do outro lado do país em relação à minha antiga casa em San Diego, parecia estar em outro mundo. 2 metrópoles importantes, uma infinitamente amena e sensualmente preguiçosa, a outra pulsando como um organismo vivo carregado de uma energia frenética. Nos meus sonhos eu me imaginava em um pequeno e charmoso prédio no Brooklyn, mas por ser uma boa menina, acabei no Upper West Side. Se não fosse o Cary, eu estaria completamente sozinha em um apartamento enorme que custa por mês mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Paul, o outro porteiro, me cumprimentou tirando o cap. Boa noite, senhorita Trammell. Vai precisar de um táxi esta noite? Não, obrigada, Paul. Bati no chão com os amortecedores do meu tênis de ginástica. Vou sair para caminhar. Ele sorriu. Esfriou um pouquinho agora no fim da tarde. O tempo está gostoso. Me disseram para aproveitar o mês de junho, antes que comece o calor de verdade. Um ótimo conselho, senhorita Trammell. Ao me afastar da fachada envidraçada e moderna que de alguma forma não destoava da idade do edifício e da vizinhança. Desfrutei da relativa tranquilidade da rua arborizada antes de chegar à agitação e ao trânsito intenso da Broadway. Eu ainda tinha esperanças de me adaptar rapidamente, mas por enquanto me sentia uma falsa nova-iorquina. Eu tinha um apartamento e um emprego, mas ainda não me sentia segura o bastante para me aventurar no metrô, e não tinha me acostumado a acenar ostensivamente para os táxis. Enquanto caminhava, eu tentava não parecer impressionada e atônita, mas era difícil. Havia tanta coisa para ver e experimentar. O estímulo sensorial era atordoante, o cheiro da fumaça dos escapamentos misturado com o da comida dos carrinhos dos ambulantes, os gritos dos camelôs se infiltrando na música dos artistas de rua, a impressionante variedade de rostos, estilos e sotaques, as maravilhas arquitetônicas. E os carros. Minha nossa! O fluxo frenético de carros, sempre grudados uns nos outros, era algo que eu nunca tinha visto na vida. Havia sempre uma ambulância, uma viatura ou um caminhão de bombeiros tentando romper a torrente de táxis amarelos com o uivo eletrônico de sirenes ensurdecedoras.
Fiquei impressionada com os ruidosos caminhões de lixo que se arremessavam em ruas estreitas de mão única e com os entregadores que encaravam a massa compacta de veículos, com prazos rigorosos a cumprir. Os verdadeiros nova-iorquinos nem reparavam em tudo isso. A cidade para eles era familiar e confortável como um velho par de sapatos. Eles não viam as ondas de vapor escapando dos bueiros e saídas de ar com um encanto carregado de romantismo, nem pareciam notar quando o chão tremia sob seus pés com a passagem do metrô, ao contrário de mim, que sorria como uma idiota e encolhia os dedos dos pés. Nova York era um caso de amor totalmente novo para mim. Eu estava embasbacada e não conseguia esconder. Tive que me esforçar bastante para manter uma atitude indiferente enquanto me dirigia ao local em que ia trabalhar. Pelo menos em termos profissionais, as coisas estavam acontecendo da maneira como eu queria. Meu desejo era ganhar a vida com base em meus próprios méritos, o que significava começar por baixo. A partir da manhã seguinte, eu seria a assistente de Mark Garrett na Watersfield e Lehman, uma das maiores agências de propaganda dos Estados Unidos. Meu padrasto, o magnata do setor financeiro Richard Stanton, não gostou nada da ideia. Na opinião dele, se eu fosse menos orgulhosa, poderia trabalhar para algum amigo dele e colher os benefícios inerentes a esse tipo de proximidade. Você é teimosa como seu pai, ele falou. Ele vai demorar a vida inteira para conseguir pagar seu financiamento estudantil com o que ganha como policial. Esse foi outro motivo de disputa, e meu pai se recusou terminantemente a ceder. De jeito nenhum outro homem vai pagar pela educação da minha filha, respondeu Victor Reis quando Stanton fez sua proposta. Ele ganhou meu respeito com essa atitude. E acho que o de Stanton também, embora ele nunca vá admitir isso. Eu entendi ao lado dos dois, porque queria pagar eu mesma pelos meus estudos, mas não teve jeito. Para meu pai, era uma questão de honra. Minha mãe não quis se casar com ele, mas isso não diminuiu sua determinação em agir como pai em toda e qualquer situação. Como remoer frustrações do passado nunca leva a nada, concentrei-me na tarefa de chegar ao trabalho o mais rápido possível. Decidi cronometrar o trajeto em um horário de pico de uma segunda-feira. E fiquei satisfeita por conseguir chegar ao CrossFit Build, sede da Watersfield e Lehman, em menos de meia hora. Inclinei a cabeça e segui o contorno do edifício até encontrar o azul do céu. O CrossFit era absolutamente fenomenal. Uma torre imponente com um brilho safírico que parecia chegar até as nuvens. Nas entrevistas que fiz ali, vi que o outro lado das portas giratórias ornadas com cobre era tão suntuoso quanto seu exterior, com piso e paredes revestidos de mármore dourado e mesas e catracas de alumínio polido. Tirei meu novíssimo crachá do bolso da calça e mostrei para os dois seguranças de terno escuro sentados à mesa. Eles me barraram assim mesmo, sem dúvida por eu estar muito mal vestida para aquele ambiente, mas depois me deixaram entrar. Após subir os 20 andares de elevador, pude fazer uma estimativa do tempo de viagem de casa até o trabalho. Nada mal. Eu estava saindo do elevador quando vi uma morena bonita e muito bem arrumada passar pela catraca sem levantar devidamente a bolsa, que ficou enroscada e se abriu, provocando um dilúvio de dinheiro sobre o chão. As moedas caíram e saíram rolando alegremente, e as pessoas que passavam se esquivavam do caos e seguiam em frente como se nada estivesse acontecendo. Em um gesto de compaixão, eu me curvei para ajudá-la a recolher o dinheiro, junto com o segurança que havia tido o mesmo impulso. Obrigada, ela disse, abrindo um breve sorriso no rosto quase coberto pelos cabelos. Retribuí o sorriso. Imagina! Essas coisas acontecem. Eu tinha acabado de me agachar para alcançar uma moedinha que fora parar perto da entrada quando dei de cara com um luxuoso par de sapatos Oxford, encimado por uma elegante calça preta. Esperei um pouco para que aquele homem saísse do caminho, mas como ele não se mexia, levantei a cabeça para ampliar meu campo de visão. O terno feito sob medida já era suficiente para deixar meus sinais de alerta ligados, mas era o corpo alto e esguio por baixo dele que o tornava sensacional. Ainda assim, apesar de toda aquela demonstração impressionante de masculinidade, foi só quando vi seu rosto que percebi o que havia de fato diante de mim. Uau! Simplesmente, uau! Em um gesto cheio de elegância, ele se agachou bem de frente para mim, com toda aquela beleza masculina ao alcance dos meus olhos. Tudo o que eu podia fazer era encarar, admirada. Foi então que o espaço que havia entre nós desapareceu. Ao olhar para mim, ele mudou, como se um escudo tivesse sido removido de seus olhos, revelando uma força vital esmagadora que me fez perder o fôlego. O magnetismo poderoso que ele exalava se intensificou, transformando-se em uma impressão quase tangível de uma energia vigorosa e inesgotável. Reagindo puramente por instinto, eu me inclinei para trás.
e caí de bunda no chão. Meus cotovelos latejavam violentamente pelo baque contra o piso de mármore, mas a dor passou quase despercebida. Eu estava mais preocupada em olhar, hipnotizada por aquele homem na minha frente. Seus cabelos de um preto bem vivo emolduravam um rosto de tirar o fôlego. Sua estrutura óssea faria um escultor chorar de alegria, e sua boca de contornos firmes. Seu nariz retilíneo e seus olhos azuis intensos lhe conferiam uma beleza selvagem. A não ser pelos olhos ligeiramente estreitados, sua fisionomia denotava uma impassibilidade total. Tanto sua camisa como seu terno eram pretos, mas a gravata combinava perfeitamente com o brilho da íris. Seus olhos eram penetrantes e inquisidores. E estavam pregados em mim. Meu coração começou a bater mais forte. Meus lábios se abriram parcialmente com a aceleração da respiração. Seu cheiro era tentador. Não era colônia. Loção corporal, talvez. Ou shampoo. O que quer que fosse era inebriante, assim como ele. Ele estendeu a mão para mim, mostrando suas abotoaduras de ônix e um relógio que aparentava ser caro. Inspirando tremulamente, pus a mão sobre a dele. Minha pulsação disparou quando ele a apertou. Seu toque era como uma onda de eletricidade, que subiu pelo meu braço e arrepiou os pelos da minha nuca. Por um momento ele permaneceu imóvel, com uma ruga preenchendo o espaço entre suas sobrancelhas absurdamente bem desenhadas. Está tudo bem? Sua voz era suave e refinada, com um toque de rouquidão que fez meu estômago gelar. Era uma evocação ao sexo. Ao que o sexo tinha de melhor. Por um momento cheguei a pensar que poderia ter um orgasmo só de ouvi-lo falar. Meus lábios estavam ressecados, então passei a língua por eles antes de responder, sim. Ele se levantou com uma notável economia de gestos, puxando-me junto para cima. Continuamos nos encarando, porque eu não conseguia olhar para outra coisa. Ele era mais jovem do que imaginei a princípio. Meu palpite seria menos de 30, mas seus olhos pareciam muito mais experientes, implacavelmente inteligentes e afiados. Era como se eu estivesse sendo atraída para ele, como se houvesse uma corda em torno da minha cintura me arrastando de forma lenta mas inexorável em sua direção. Pescando para despertar dessa espécie de delírio, eu o soltei. Ele não era apenas lindo, era fascinante. O tipo de cara que faz uma mulher querer abrir sua camisa com um único puxão e ver os botões irem abaixo junto com as inibições. Olhei para seu terno civilizado, requintado e absurdamente caro e só consegui pensar em uma trepada violenta, de rasgar os lençóis. Ele se abaixou para apanhar o crachá que eu nem percebi que havia derrubado, libertando-me de seu olhar irresistível. Meu cérebro lutava para voltar a funcionar normalmente. Fiquei irritada por me sentir tão desconcertada enquanto ele parecia tranquilo e controlado. E por quê? Porque eu estava deslumbrada a hora essa. Ele me olhou lá de baixo, e essa posição, ele praticamente ajoelhado na minha frente, fez com que eu quase perdesse o equilíbrio novamente. Enquanto se levantava, seus olhos permaneciam fixos nos meus. Tem certeza de que está tudo bem? É melhor você sentar um pouco. Senti meu rosto ficar vermelho. Que maravilha parecer insegura e estabanada diante do homem mais confiante e elegante que já conheci. Eu só perdi o equilíbrio. Está tudo bem. Ao desviar os olhos, vi a mulher que havia derrubado no chão o dinheiro. Ela agradeceu ao segurança que a ajudou e então se virou para falar comigo, desculpando-se enfaticamente. Virei para ela e estendi a mão com o punhado de moedas que havia pego, mas seu olhar tinha se voltado para o Deus de terno, e ela imediatamente se esqueceu de mim. Depois de um tempo, simplesmente fui até ela e despejei as moedas dentro da bolsa. Então arrisquei outra olhada e o encontrei voltado na minha direção, ignorando a moça e seus agradecimentos. Para ele, não para mim, a pessoa que de fato havia ajudado. Levantei minha voz acima da dela. Você poderia devolver meu crachá, por favor? Ele estendeu a mão para me devolver. Apesar de eu ter me esforçado para pegá-lo de volta sem nenhum contato físico, seus dedos resvalaram nos meus, fazendo com que aquela sensação de eletricidade voltasse a circular pelo meu corpo. Obrigada, murmurei antes de passar por ele e tomar o caminho da rua pela porta giratória. Parei um pouco na calçada, inspirando profundamente o ar de Nova York, que recendia a 1 milhão de coisas, algumas boas, outras tóxicas. Havia um Bentley estacionado na frente do prédio, e eu observei meu reflexo nas janelas escuras e impecavelmente limpas daquele carrão. Eu estava vermelha, e meus olhos verdes pareciam especialmente radiantes. Aquele rosto era familiar para mim. Era o que eu via no espelho do banheiro antes de ir para a cama com um homem. Era o meu olhar de estou pronta para foder, e não deveria estar estampado na minha cara naquele momento, de jeito nenhum. Meu Deus! Controle-se.
5 minutos com o senhor Moreno perigoso e eu já estava me sentindo dominada por um impulso impaciente e inquietante. Era capaz de sentir seu toque, e um desejo inexplicável de voltar para o lugar onde ele estava. Eu poderia argumentar que ainda não havia terminado o que tinha ido fazer no CrossFit, mas sabia que ia me arrepender depois. Quantas vezes eu ainda precisaria fazer papel de idiota em um único dia? Já chega, disse baixinho para mim mesma. Hora de ir. As buzinas ressoavam em meio à disputa milimétrica dos táxis por espaço, interrompidas pelo guinchar dos freios diante de pedestres corajosos o bastante para pisar no cruzamento segundos antes de o sinal fechar. Então começava a gritaria, uma explosão de insultos e gestos que na verdade não era motivada por nenhum ódio real. Em poucos segundos, ambas as partes se esqueceriam de tais diálogos, que eram apenas mais uma forma de expressão do modo de vida da cidade. Quando voltei a me misturar ao intenso tráfego de pedestres para ir à academia, minha boca se sentiu tentada a abrir um sorriso. Ah, Nova York, pensei, sentindo-me à vontade novamente, você é demais. Minha ideia era fazer o aquecimento na esteira e matar o restante do tempo me exercitando em alguns aparelhos, mas, quando vi que a aula de kickboxing para iniciantes estava para começar, decidi me juntar aos alunos que aguardavam. Quando a aula terminou, senti que havia retomado o controle sobre mim. Meus músculos tremiam, e eu me sentia cansada na medida certa, com a certeza de que dormiria como uma pedra quando me deitasse. Você foi muito bem. Limpei o suor do rosto com uma toalha e olhei para o jovem que havia falado comigo. Magro, embora com uma musculatura bem definida, ele tinha olhos castanhos bem vivos e uma pele morena impecável, café com leite. Seus cílios eram grossos e longos, de fazer inveja, mas os cabelos eram raspados bem rentes. Obrigada. Minha boca se contorceu num lamento. Está na cara que é a minha primeira vez, né? Ele sorriu e estendeu a mão. Parker Smith. Eva Tramel. Você leva jeito, Eva. Com um pouco mais de treino ninguém vai ter coragem de encarar você. Em uma cidade como Nova York, saber se defender é fundamental. Ele apontou para o quadro de cortiça pendurado na parede. Estava coberto de folhetos e cartões de visita. Apanhou uma folha de um bloco de papel fluorescente e ofereceu para mim. Já ouviu falar em Krav Maga? Vi em um filme da Jennifer Lopez. Sou professor e adoraria ensinar você. Aí tem meu site e o telefone da minha academia. Gostei da abordagem dele. Foi bem direta, assim como seu olhar, e o sorriso era autêntico. Imaginei que estivesse querendo me paquerar, mas... se era essa a intenção, ele disfarçou bem o suficiente para me deixar em dúvida. Parker cruzou os braços, exibindo seus bíceps bem delineados. Ele vestia uma camiseta preta sem mangas e uma bermuda comprida. Seu tênis tinha a aparência surrada dos calçados realmente confortáveis, e era possível ver as tatuagens tribais que se estendiam até pouco abaixo de seu pescoço. No site tem todos os horários. Você pode assistir a uma aula, só para ver se gosta. Vou pensar a respeito, pode deixar. Muito bem. Ele estendeu a mão e me cumprimentou com firmeza e confiança. Espero ver você de novo. Um cheiro maravilhoso se espalhava pelo apartamento quando cheguei, e a voz de Adele saía cheia de emoção das caixas de som, cantando chás em pavements. Olhei para o outro lado da sala integrada com a cozinha e vi Carrie balançando ao som da música enquanto mexia alguma coisa perto dele. No balcão, havia uma garrafa de vinho tinto e 2 taças, uma delas pela metade. Ei, eu chamei ao me aproximar. O que você está fazendo aí? Dá tempo de tomar banho primeiro? Ele serviu o vinho na outra taça e a arrastou pelo balcão até mim com movimentos seguros e elegantes. Olhando para Carrie, ninguém seria capaz de dizer que ele passou a infância entre temporadas com a mãe viciada em drogas e lares adotivos, e a adolescência em reformatórios juvenis e centros de reabilitação estatais. Macarrão à bolonhesa. E deixe o banho para mais tarde, já está pronto. Se divertiu bastante? Lá na academia, sim. Puxei um dos banquinhos de madeira do balcão e me sentei. Contei a ele sobre a aula de kickboxing e sobre Parker Smith. Quer ir comigo? Krav Maga. Carrie balançou a cabeça. Isso não é moleza, não. Eu ficaria cheio de hematomas e acabaria perdendo alguns trabalhos. Mas posso ir com você até lá, pro caso do sujeito ser um maníaco. Fiquei calada enquanto ele despejava o macarrão no escorredor. Um maníaco? Meu pai havia me ensinado muito sobre os homens, por isso eu sabia que o Deus de terno era encrenca certa. As pessoas costumam sorrir quando ajudam alguém, como uma forma de criar uma ligação momentânea para quebrar o gelo. Por outro lado, eu também não tinha sorrido para ele. Gata, disse Carrie, tirando as tigelas da prateleira, você é uma mulher sexy e deslumbrante.
Duvido da masculinidade de qualquer homem que resista à tentação de chamar você para sair assim que tem a chance. Agradeci franzindo o nariz para ele. Ele me serviu uma tigela contendo pequenos tubos de macarrão cobertos com um molho ralo de tomate com pedaços de carne moída empelotada e ervilha. Você não para de pensar em alguma coisa. O que é? Peguei o cabo do garfo enfiado na tigela e decidi não fazer nenhum comentário sobre a comida. Acho que hoje vi o homem mais lindo do planeta. Talvez o mais lindo da história do planeta. Ah, é? Pensei que fosse eu. Conte mais. Kari preferiu ficar do outro lado do balcão e comer em pé. Esperei que ele desse algumas garfadas na gororoba antes de criar coragem e experimentar. Não tem muito mais para contar, na verdade. Caí de bunda no saguão do CrossFit e ele me deu uma mão. Alto ou baixo? Loiro ou moreno? Forte ou magro? E a cor dos olhos? Empurrei minha segunda garfada goela abaixo com um gole de vinho. Alto, moreno, magro e forte. Olhos azuis. Podre de rico a julgar pelas roupas e pelos acessórios. E incrivelmente sexy. Você sabe como é, alguns caras bonitos não mexem com os hormônios da gente. Enquanto outros não tão bonitos têm um sex appeal absurdo. Esse cara tinha as duas coisas. Senti um frio na barriga como quando o moreno perigoso tocou em mim. Lembrei do seu rosto com uma clareza cristalina. Deveria ser proibido um homem ser tão estonteante. Eu ainda estava me recuperando dos danos que ele havia provocado nos meus neurônios. Kari apoiou o cotovelo no balcão e se inclinou para mim, com sua franja comprida cobrindo um de seus olhos verdes e faiscantes. E o que aconteceu depois que ele ajudou você a levantar? Encolhi os ombros. Nada, nada. Fui embora. Quê? Não rolou nem uma paquera? Comi mais uma garfada. Na verdade, a comida não estava ruim. Ou então era eu que estava morrendo de fome. Ele não era do tipo que dá pra paquerar, Kari. Não existe essa história de gente que não dá pra paquerar. Até as pessoas casadas e felizes gostam de uma paquera inofensiva de vez em quando. Esse cara não tinha nada de inofensivo, eu disse num tom seco. Ah, sei. Kari balançou a cabeça, mostrando que tinha entendido. Esses são divertidos, mas é melhor não se envolver com eles. Kari obviamente sabia do que estava falando. Homens e mulheres de todas as idades se atiravam a seus pés. Ainda assim, de alguma forma ele conseguia fazer sempre a escolha errada. Já tinha sido traído, perseguido obsessivamente, aturado ameaças de suicídio. O que quer que pudesse acontecer, já tinha acontecido com ele. Não vejo como eu poderia me divertir com esse cara, continuei. Ele era intenso demais. Mesmo assim, aposto que ele deve ser incrível na cama, com toda aquela intensidade. É assim que se fala. Esqueça o cara real, use o rosto dele nas suas fantasias e faça com que nelas ele seja perfeito. Preferia mantê-lo longe dos meus pensamentos de toda e qualquer maneira, então mudei de assunto. Você tem algum trabalho amanhã? Claro. Kari me passou os detalhes de sua programação para o dia seguinte, mencionando anúncios para uma marca de jeans, produtos de bronzeamento, cuecas e colônias. Esqueci de todo o resto e me concentrei nele e no seu sucesso cada vez maior. A demanda por Kari Taylor crescia diariamente, e ele estava ganhando entre fotógrafos e clientes uma reputação de profissionalismo e dedicação. Eu estava felicíssima por ele e muito orgulhosa. Kari havia conquistado muito, depois de ter sofrido um bocado. Apenas depois do jantar percebi 2 enormes caixas de presente encostadas no sofá. O que é isso aí? Isso aí, Kari respondeu, acompanhando-me até a sala, é o máximo. Percebi imediatamente que aquilo era coisa de Stanton e minha mãe. O dinheiro era algo de que minha mãe precisava para ser feliz, e para minha sorte Stanton, o marido número 3, era capaz de suprir essa necessidade e muitas outras também. Diversas vezes desejei que isso a fizesse sossegar, mas minha mãe nunca aceitou bem o fato de eu ter outro tipo de relação com o dinheiro. O que foi agora? Kari jogou seu braço por cima dos meus ombros, algo facílimo para ele, que era pelo menos 10 centímetros mais alto que eu. Não seja ingrata. O cara ama sua mãe. Adora mimá-la, e ela adora mimar você. Não importa o que você pense, ele não faz essas coisas por você. Stanton faz tudo isso por ela. Concordei soltando um suspiro. O que temos aí? Roupas chiques para o jantar beneficente de sábado. Um vestido arrasador para você e um smoking Brioni para mim, porque comprar presentes para mim é o que ele faz por você. O fato de eu estar aqui para ouvir você reclamar da vida melhora um pouco esse seu mau humor. Isso é verdade. Ainda bem que ele sabe disso. Claro que sabe. Stanton não seria um zilionário se não soubesse de tudo. Kari me pegou pela mão e me arrastou até lá. Então, dá só uma olhada.
Na manhã seguinte, às 8:50, atravessei a porta giratória do saguão do Crossfire. Para causar uma boa impressão no meu primeiro dia, tinha ido vestida com um tubinho básico e sapatos pretos de salto alto para combinar, que substituíram meus tênis de caminhada durante a subida do elevador. Meus cabelos loiros estavam presos em um coque muito bem feito, que parecia um número 8 estilizado, uma cortesia de Kari. Eu não tinha o menor jeito para penteados, mas ele era capaz de criar obras-primas glamorosas. Estava usando também o colar de pérolas miúdas que meu pai havia me dado como presente de formatura e um Rolex, oferecimento de Stanton e minha mãe. Até cheguei a pensar que estava me preocupando demais com a aparência. Mas assim que pisei no saguão lembrei que tinha me esborrachado naquele chão usando roupa de ginástica e fiquei agradecida por não me parecer em nada com aquela garota estabanada. Os 2 seguranças não pareceram ter me reconhecido quando mostrei o crachá a caminho das catracas. 20 andares acima, lá estava eu no hall de entrada da Watersfield e Lehman. Diante de mim havia uma parede de vidro à prova de balas, emoldurando a porta dupla que levava à recepção. A recepcionista, sentada a uma mesa em formato de lua crescente, viu meu crachá através do vidro. Ela acionou o botão para destravar a porta e eu o guardei. Olá, Megumi, eu cumprimentei enquanto entrava, admirando sua blusa vermelha. Ela era mestiça, de origem asiática com certeza e muito bonita. Seus cabelos eram escuros, grossos e bem cortados, mais curtos atrás e compridos e afiados na frente. Seus olhinhos puxados eram castanhos e calorosos, e seus lábios, fartos e naturalmente rosados. Eva, oi? Mark ainda não chegou, mas você sabe aonde ir, certo? Com certeza. Despedindo-me com um aceno, entrei pelo corredor à esquerda da recepção e no final, virei de novo à esquerda para chegar a um antigo espaço aberto que havia sido subdividido em baías. Uma delas era minha, e fui direto até ela. Guardei minha bolsa e a sacola com os tênis de caminhada na última gaveta da minha mesa de metal e liguei o computador. Eu tinha levado também algumas coisas para personalizar meu espaço. Uma delas era uma montagem emoldurada de 3 fotos, eu e Karen Coronado Beach, minha mãe e Stanton no iate dele na Riviera Francesa e meu pai fardado em uma viatura de polícia de Oceanside, Califórnia. Outra era um arranjo de flores bem colorido que Karen havia me dado como presente de primeiro dia de trabalho. Coloquei um ao lado do outro e me recostei na cadeira para visualizar o conjunto. Bom dia, Eva. Fiquei em pé imediatamente para falar com meu chefe. Bom dia, Sr. Garrett. Pode me chamar de Mark, por favor. Venha comigo até minha sala. Eu o segui pelo corredor estreito, mais uma vez pensando em como era agradável olhar para meu novo chefe, com sua pele escura e radiante, seu cavanhaque bem aparado e seus olhos castanhos risonhos. Mark tinha um maxilar anguloso e um sorriso charmosamente desalinhado. Era magro e elegante, e sua postura segura inspirava confiança e respeito. Ele apontou para uma das 2 cadeiras posicionadas diante de sua mesa de vidro com estrutura cromada e esperou que eu me sentasse para se ajeitar em sua cadeira. Contra o pano de fundo dos arranha-céus da cidade, Mark parecia bem-sucedido e poderoso. Na verdade, ele era apenas um gerente de contas júnior, e seu escritório parecia um armário em comparação aos ocupados por diretores e demais executivos, mas ainda assim a vista era impressionante. Ele se recostou e sorriu. Já está tudo ajeitado no novo apartamento? Fiquei surpresa por ele ter se lembrado, positivamente surpresa. Eu o conheci quando fiz minha segunda entrevista para o emprego e gostei dele logo de cara. Na medida do possível respondi. Ainda tem algumas caixas espalhadas aqui e ali. Você veio de San Diego, não é? Uma bela cidade, mas muito diferente de Nova York. Está sentindo falta das palmeiras? Estou sentindo falta do ar mais seco. É difícil acostumar com a umidade daqui. Espere só o verão começar. Ele sorriu. Então, é seu primeiro dia e você é minha primeira assistente, o que significa que a gente vai ter que trabalhar à base de tentativa e erro. Não estou acostumado a delegar tarefas, mas tenho certeza de que logo pego o jeito. Eu me senti instantaneamente à vontade. Mal posso esperar para receber tarefas. Ter você por aqui é um passo importante para mim, Eva. Quero que seja feliz trabalhando aqui. Você toma café? O café está na base da minha pirâmide alimentar. Ah, uma assistente que gosta das mesmas coisas que eu. Seu sorriso se alargou. Não vou pedir para você servir café para mim, mas não me incomodaria se me ajudasse a aprender a mexer na cafeteira nova que instalaram na copa. Retribuí o sorriso. Sem problemas. Seria uma decepção muito grande se eu não tivesse nada para você? Ele coçou a nuca meio sem graça. Que tal a gente dar uma olhada nas contas em que estou trabalhando para ver o que podemos fazer?
O restante do dia passou num piscar de olhos. Mark conversou com 2 de seus clientes e teve uma longa reunião com a equipe de criação para conceber ideias para a campanha de uma rede de escolas de ensino profissionalizante. Foi fascinante ver pessoalmente como os diversos departamentos se alternavam para levar uma campanha da teoria à prática. Eu poderia ter ficado até mais tarde para entender melhor o funcionamento dos escritórios, mas meu telefone tocou às 10:05. Escritório de Mark Garrett. Eva Tramel falando. Saia logo daí pra gente ir beber tudo aquilo que você não quis ontem. O tom imperativo fingido de Karen me fez dar risada. Tudo bem, tudo bem. Estou saindo. Desliguei o computador e saí. Quando cheguei aos elevadores, saquei o celular e digitei uma mensagem de já estou a caminho para ele. Uma campainha soou indicando qual dos elevadores ia parar no meu andar. Posicionei-me diante dele e voltei minha atenção ao envio da mensagem. Quando a porta se abriu, dei um passo à frente. Tirei os olhos da tela para ver aonde ia e dei de cara com um par de olhos azuis. Prendi a respiração. O deus do sexo era a única pessoa do elevador. 2. Sua gravata era prateada e a camisa branquíssima. A ausência de cor realçava ainda mais seus incríveis olhos azuis. Vê-lo parado ali com o paletó aberto e as mãos casualmente enfiadas nos bolsos da calça, era como dar de cara com uma parede cuja existência eu desconhecia. Detive meu passo de repente, com os olhos grudados naquele homem, que parecia ainda mais impressionante do que eu me lembrava. Nunca tinha visto cabelos tão perfeitamente negros. Eram brilhantes e um pouquinho compridos, com as pontas roçando o colarinho. Pareciam um indício de vitória do jovem impulsivo sobre o homem de negócios bem-sucedido, uma pitada de chantilly em um sorvete com calda quente. Como diria minha mãe, aqueles cabelos longos eram sinal de juízo curto. Minhas mãos tiveram que lutar contra a vontade de tocá-los, sentir se eram tão sedosos quanto pareciam. A porta começou a se fechar. Ele deu um passo à frente e apertou o botão para mantê-la aberta. Tem espaço de sobra para nós dois aqui, Eva. O som implacável daquela voz me tirou do estado de inconsciência momentânea. Como é que ele sabia meu nome? Foi quando lembrei que ele havia apanhado o crachá que eu tinha derrubado no chão do saguão. Por um instante pensei em dizer a ele que estava esperando alguém e pegaria o elevador seguinte, mas meu cérebro logo voltou a funcionar como deveria. Que diabos eu estava tentando fazer? Ele trabalhava no CrossFit, sem sombra de dúvidas. Eu não ia conseguir evitá-lo todas as vezes que o visse. E por que faria isso? Para poder admirar sua beleza sem me sentir abalada, precisaria vê-lo o bastante para me acostumar com sua presença, como se ele fosse apenas uma peça decorativa. Como se isso fosse possível. Entrei no elevador. Obrigada. Ele soltou o botão e deu um passo para trás. As portas se fecharam e começamos a descer. Não demorou muito para que eu me arrependesse de pegar o mesmo elevador que ele. Eu sentia sua presença na pele. Sua energia poderosa se amplificava naquele ambiente pequeno e fechado, irradiando uma força palpável e um magnetismo sexual que me deixaram inquieta. Minha respiração e meus batimentos cardíacos ficaram caóticos. Senti de novo aquela atração inexplicável em sua direção, como se ele exalasse uma ordem silenciosa à qual eu me sentia instintivamente inclinada a obedecer. Gostou do seu primeiro dia? Ele perguntou, despertando-me do meu devaneio. Sua voz ressoava, fluía pelo meu corpo em um ritmo sedutor. Como é que ele sabia que era meu primeiro dia? Gostei sim, respondi tranquilamente. E o seu, como foi? Senti seu olhar percorrer minha silhueta, mas mantive minha atenção concentrada na porta de alumínio polido do elevador. Meu coração tinha disparado, e meu estômago dava voltas e mais voltas. Estava me sentindo confusa e insegura. Bom, não foi meu primeiro dia, ele respondeu num tom divertido. Mas foi produtivo. E tem tudo para ficar ainda melhor. Acenei com a cabeça e esbocei um sorriso, sem saber direito o que aquilo significava. O elevador parou no 12º andar e entraram 3 pessoas que conversavam animadamente. Dei um passo atrás para abrir espaço para o grupo, encolhendo-me no canto oposto ao que estava o moreno perigoso. Nisso, ele também deu um passo, ficando ao meu lado. Naquele momento estávamos ainda mais próximos do que antes. Ele ajustou o já perfeito nó da gravata, roçando seu braço no meu enquanto fazia isso. Respirei profundamente, tentando ignorar o efeito que sua presença exercia sobre mim, procurando me concentrar na conversa que se desdobrava à nossa frente. Era impossível. Ele estava ali, bem ali, perfeito e maravilhoso, exalando um perfume divino. Meus pensamentos se perderam, fantasiando sobre como seria seu corpo firme por baixo daquele terno, sobre como seria apertá-lo contra mim.
sobre como ele poderia ser bem dotado, ou não. Quando o elevador chegou ao térreo, quase soltei um gemido de alívio. Esperei com impaciência as pessoas saírem, e assim que possível, dei um passo à frente. Ele pôs sua mão firme na parte inferior das minhas costas e veio atrás de mim, guiando-me. A sensação do toque em um lugar tão vulnerável me deixou arrepiada. Quando chegamos às catracas, ele tirou a mão de mim, fazendo com que eu me sentisse estranhamente abandonada. Olhei para ele tentando adivinhar o que pretendia, mas apesar de estar olhando para mim, seu rosto não deixava transparecer nada. Eva, a visão de Kari apoiado casualmente em uma coluna de mármore no saguão mudou tudo. Seu jeans mostrava toda a extensão de suas pernas quilométricas, e o suéter folgado verde claro enfatizava seus olhos. Ele atraiu sem dificuldades a atenção de todos no saguão. Diminuiu o passo ao chegar perto dele, e o deus do sexo passou por nós, atravessando a porta giratória e entrando rapidamente pela porta traseira do Bentley com o chofer que eu tinha visto estacionado ali na noite anterior. Kari assoviou quando o carro arrancou. Ora, ora. Pelo jeito como estava olhando para ele, era o cara de quem você falou ontem, né? Ah, sim. Era ele mesmo. Vocês trabalham juntos? De braços dados comigo, Kari me guiou até a rua pela porta lateral. Não. Parei na calçada para calçar meu tênis de caminhada, apoiando-me em Kari enquanto os pedestres fluíam em torno de nós. Não sei quem é, mas ele perguntou se meu primeiro dia foi bom, então é melhor eu descobrir. Olha. Ele sorriu e segurou meu cotovelo enquanto eu pulava de maneira estabanada de um pé para o outro. Não sei como alguém conseguiria trabalhar perto dele. Meu cérebro meio que derreteu por um instante. Tenho certeza de que isso acontece com todo mundo, concordei. Vamos lá. Preciso beber. A manhã seguinte chegou com uma leve pontada na parte de trás da cabeça, consequência do fato de eu ter bebido vinho demais. Ainda assim, ao subir de elevador rumo ao 20º andar, não lamentei a ressaca tanto quanto poderia. Minhas escolhas eram um excesso de álcool ou uma sessão com meu vibrador, e eu estaria condenada se houvesse tido um orgasmo movido a pilha pensando no moreno perigoso. Não que ele fosse descobrir que me deixava com tanto tesão a ponto de eu mal conseguir enxergar, ou mesmo se importar com isso, mas eu saberia, e não queria dar essa satisfação à imagem fantasiosa que tinha dele. Joguei minhas coisas na última gaveta da mesa de trabalho e quando vi que Mark ainda não havia chegado, fui buscar um café para ler meu novo blog favorito sobre o mundo da publicidade. Eva, levei um susto quando ele apareceu atrás de mim, com seu sorriso branco contrastando com a pele escura. Bom dia, Mark. Bom dia mesmo. Acho que você me dá sorte. Vamos até o meu escritório. E traga o tablet. Trabalhou até muito tarde ontem? Fui atrás dele, compartilhando seu entusiasmo. Ah, sim. Era o que eu queria ouvir de você. Ele se sentou em sua cadeira. Eu me sentei na mesma cadeira do dia anterior e logo abri o programa de bloco de notas. Então Mark começou, recebemos uma solicitação de proposta da Vodka Kingsman, e eles mencionaram meu nome. É a primeira vez que isso acontece. Meus parabéns. Obrigado, mas vamos deixar essa parte para quando eu conseguir a conta. Vamos ter que mostrar serviço se passarmos desse estágio. Eles querem fazer uma reunião comigo amanhã no fim do dia. Uau! Essas coisas caminham rápido assim mesmo? Não. Geralmente eles esperam a gente resolver a questão da solicitação de proposta antes de pedir uma reunião. Mas as indústrias Cross acabaram de comprar a Kingsman, e aí você tem dezenas de subsidiárias. Se a gente conseguir a conta, vai ser um ótimo negócio. Eles sabem disso, então estão nos testando. Essa reunião é o primeiro teste. Normalmente haveria mais gente, né? Sim, nós nos apresentaríamos como um grupo. Mas eles já sabem como as coisas funcionam. Sabem que a apresentação vai ser feita por um executivo sênior, mas que no fim vão trabalhar mesmo com um júnior como eu. Então já me chamaram logo de uma vez e agora querem me avaliar. É quase o mesmo que pedir um currículo, então não posso acusá-los de estarem sendo exigentes demais. Meticulosos, talvez. Quando se lida com as indústrias Cross, as coisas são assim mesmo. Ele passou a mão pelos cabelos ondulados, deixando entrever que estava se sentindo pressionado. O que você acha da Vodka Kingsman? Ah, bom. Sendo bem sincera, nunca ouvi falar. Mark se recostou na cadeira e soltou uma risada. Ainda bem. Pensei que eu fosse o único. Certo. O lado bom é que a gente não vai precisar superar nenhuma resistência. Ser desconhecido pode ser bom. O que eu posso fazer para ajudar? Além de pesquisar sobre marcas de vodka e ficar aqui até mais tarde? Seus lábios se contraíram um pouco enquanto pensava. Anote para mim.
Trabalhamos sem parar, invadindo a hora do almoço e até bem depois de o escritório esvaziar, analisando os dados iniciais levantados pelos estrategistas de mercado. Passava um pouco das 7 quando o celular de Mark tocou. A interrupção abrupta do silêncio me assustou. Mark acionou viva voz e continuou trabalhando. Oi, amor. Você deu alguma coisa para a pobre da menina comer? Perguntou uma voz masculina do outro lado da linha. Olhando para mim através da divisória de vidro do escritório, Mark respondeu. Ah, esqueci. Desviei os olhos rapidamente, mordendo o lábio inferior para esconder o riso. Ouvi uma bufada do outro lado da linha. Só 2 dias de emprego e você já está escravizando e matando a pobre moça de fome. Ela vai acabar pedindo demissão. Droga, você tem razão. Steve, querido. Não me venha com essa de Steve, querido. Ela gosta de comida chinesa? Fiz sinal de positivo para Mark. Ele sorriu. Gosta sim. Muito bem. Chego aí em 20 minutos. Deixe o segurança avisado. Mais ou menos 20 minutos depois abri a porta da recepção para Steven Ellison. Era um sujeito enorme, vestido com jeans escuro, botas de operário surradas e uma camisa de botão muito bem alinhada. Com seus cabelos ruivos e olhos azuis risonhos, era tão bonito quanto seu companheiro, mas de uma beleza bem diferente. Nós nos sentamos em torno da mesa de Mark, servimos o frango kung pão e a carne com brócolis em pratos de papel, acrescentamos arroz branco e mandamos ver com os palitinhos. Descobri que Steven era um empreiteiro e que namorava Mark desde a época da faculdade. Ao ver os dois interagindo, senti um misto de admiração e inveja. O relacionamento dos dois dava tão certo que era uma alegria passar um tempo com eles. Santo Deus, minha filha, Steven disse depois de soltar um assovio quando me servi pela 3ª vez. Isso é que é disposição. Para onde vai tudo isso? Encolhi os ombros. Acho que fica tudo lá na academia. Isso justifica? Não ligue para ele, interrompeu Mark, sorrindo. Steven está com inveja. Ele precisa se cuidar para não virar uma matrona. Minha nossa, Steven fuzilou seu companheiro com um olhar de censura. Eu poderia levar você para almoçar com o pessoal da obra. Dava para ganhar um bom dinheiro apostando quanto você consegue comer. Eu sorri. Ia ser divertido. Sabia que você era do tipo saidinha. Seu sorriso diz tudo. Olhando somente para minha comida, eu me recusei a deixar minha mente divagar pelas lembranças de como tinha sido muito mais do que saidinha na minha fase mais rebelde e autodestrutiva. Foi Mark quem me salvou. Pare de assediar minha assistente. E o que você sabe sobre mulheres saidinhas, aliás? Conheço algumas que curtem sair com gays. Elas gostam da forma como a gente encara a coisa. Ele abriu um sorriso. E sei algumas outras coisinhas também. Ei, não precisam ficar tão chocados vocês dois. Eu só queria saber se o sexo hétero era tudo isso que dizem. Obviamente isso era novidade para Mark, mas, pela maneira como ele sorriu, deu para ver que tinha confiança suficiente em seu relacionamento para achar aquela conversa toda engraçada. Ah, é? E o que você achou? Arrisquei-me a perguntar. Steven encolheu os ombros. Não diria que é algo superestimado, porque não sou a pessoa certa para julgar e tive uma experiência bem limitada, mas consigo viver sem. Achei muito atencioso da parte de Steven relatar sua experiência a partir de uma perspectiva que fazia sentido para Mark. Eles costumavam conversar também sobre suas carreiras e sabiam ouvir um ao outro a esse respeito, apesar de atuarem em campos muito diferentes. Considerando o tipo de vida que você leva hoje, Mark disse a ele, pegando um pedaço de brócolis com seus palitinhos, eu diria que é sorte sua que seja assim. Quando terminamos de comer, já eram 8 horas, e a equipe de limpeza já havia chegado. Mark fez questão de chamar um táxi para mim. Quer que eu chegue mais cedo amanhã? Perguntei. Steven bateu no ombro de Mark com o seu. Você deve ter feito alguma coisa de bom em uma vida passada para ganhar uma assistente como essa. Acho que aturar você nesta vida foi o suficiente, rebateu Mark irônico. Ei, protestou Steve, eu sou educadíssimo. Abaixa a tampa do vaso direitinho. Mark me lançou um olhar fingindo irritação, mas repleto de carinho por seu companheiro. E o que isso tem a ver? Mark e eu trabalhamos duro a quinta-feira inteira, a fim de nos preparar para a reunião das 4 da tarde com o pessoal da Kingsman. Tivemos um almoço muito produtivo com 2 funcionários da área de criação, que iam participar da campanha caso conseguíssemos a conta. Mais tarde analisamos os dados sobre o posicionamento da empresa na internet e sua penetração nas mídias sociais. Fiquei meio tensa quando vi que eram 3 horas, porque sabia que o trânsito poderia estar complicado, mas Mark continuou trabalhando normalmente mesmo depois de eu dizer que horas eram.
Faltavam 20 para as 4 quando ele saiu da sua sala com um sorriso no rosto, ainda terminando de vestir o paletó. Vamos lá, Eva. Lancei um olhar de surpresa para ele da minha mesa. Sério? Ei, você deu um duro danado me ajudando a preparar tudo. Não quer ver como as coisas funcionam? Claro que sim. Fiquei de pé em um pulo, sabendo que minha aparência contaria pontos para meu chefe. Alisei a saia preta com a mão e ajeitei as mangas longas da minha blusa de seda. Por um acaso do destino, a blusa era vermelha, combinando perfeitamente com a gravata de Mark. Obrigada. Entramos no elevador e levei um pequeno susto quando senti que ele subia ao invés de descer. Ao chegarmos ao último andar, vi que o hall de entrada era consideravelmente maior e mais luxuoso que o do 20º. Vasos suspensos de samambaias e lírios preenchiam o ar com uma fragrância suave, e em uma porta de vidro opaco lia-se Indústrias Cross em letras grossas e masculinas. A porta foi aberta para nós, e pediram que aguardássemos um momento. Ambos recusamos a água e o cafezinho e menos de 5 minutos depois, fomos conduzidos até uma sala de reunião com a porta fechada. Mark olhou para mim com um brilho nos olhos quando a recepcionista pôs a mão na maçaneta da porta. Está pronta? Eu sorri. Estou. A porta se abriu, e eu fui a primeira a ser conduzida para dentro. Fiz questão de abrir um enorme sorriso ao entrar. Um sorriso que se congelou no meu rosto ao ver o homem que estava diante de mim logo na entrada da sala. Minha parada repentina bloqueou a passagem, e Mark acabou trombando nas minhas costas, arremessando-me para frente aos tropeções. O moreno perigoso me apanhou pela cintura, tirando meus pés do chão e me obrigando a me amparar em seu peito. O ar foi arrancado de dentro de mim com o impacto, assim como o restante de bom senso que eu ainda possuía. Mesmo com as diversas camadas de tecido que havia entre nós, pude sentir que seus bíceps endureceram como pedras sob o contato das minhas mãos, e que sua barriga contra minha era uma massa compacta de músculos. Quando ele respirou perto de mim, meus mamilos endureceram, estimulados pela expansão do peito dele. Ah não! Eu só poderia estar sob uma maldição. Uma rápida sequência de imagens passou pela minha mente, mostrando as 1001 maneiras como eu poderia tropeçar, cair, escorregar ou me esborrachar na frente daquele deus do sexo ao longo dos próximos dias, semanas ou até meses. Olá de novo, ele murmurou, e a vibração de sua voz fez meu corpo todo se enrijecer. É sempre um prazer topar com você, Eva. Fiquei vermelha de vergonha e de desejo, incapaz de tomar a atitude de me afastar, apesar da presença de outras 2 pessoas na sala. O fato de a atenção dele estar toda voltada para mim também não ajudava. Seu corpo firme irradiava uma impressão irresistível de um desejo poderoso. Sr. Cross, disse Mark atrás de mim. Desculpe a entrada meio abrupta. Não precisa se desculpar. Foi uma entrada memorável. Cambaleei sobre os saltos quando Cross me pôs de volta no chão, com os joelhos trêmulos em virtude do intenso contato corporal. Ele estava mais uma vez de preto, com uma camisa e uma gravata em um tom claro de cinza. Como sempre, estava lindo de morrer. Como deve ser ter essa aparência? Com certeza, em todo lugar por onde passava ele causava uma comoção. Chegando até mim, Mark me amparou e me ajudou a retomar o equilíbrio com toda a gentileza. O olhar de Cross se concentrou na mão de Mark no meu cotovelo até que ele me soltasse. Muito bem. Vamos lá então. Mark retomou sua postura. Esta é minha assistente, Eva Tramel. Nós já nos conhecemos. Cross puxou uma cadeira ali perto. Eva. Olhei para Mark em busca de orientação. Ainda tentando me recuperar dos momentos em que havia ficado a milímetros daquele supercondutor sexual escondido sob um terno fioravante. Cross se aproximou em silêncio e ordenou: sente-se, Eva. Mark acenou com a cabeça, mas eu já estava me soltando sobre a cadeira ao comando de Cross. Meu corpo obedeceu instintivamente antes que minha mente compreendesse a situação e fizesse alguma objeção. Fiz de tudo para passar despercebida a hora seguinte, durante a qual Mark foi duramente questionado por Cross e as diretoras da Kingsman, 2 morenas bonitas, vestidas com terninhos elegantes. A de lilás fazia questão de chamar a atenção de Cross o tempo todo, enquanto a de terninho creme se concentrava no meu chefe. Todos pareciam bastante impressionados com a capacidade de Mark de explicar como o trabalho da agência, e seu modo de trabalhar com o cliente, agregaria valor à marca. O fato de Mark permanecer tão tranquilo sob pressão me deixou admirada, ainda mais sob uma pressão exercida por Cross, que comandava o andamento da reunião sem fazer o menor esforço. Muito bom, Sr. Garrett, Cross elogiou casualmente quando as conversas se encerraram. Estou ansioso para ver sua resposta à solicitação de proposta quando for a hora. O que levaria você a se sentir tentada a experimentar a Kingsman, Eva?
Com um susto, comecei a piscar sem parar. Como? A intensidade de seus olhos era avassaladora. Senti que toda a sua atenção estava voltada para mim, o que só me fez admirar ainda mais a tranquilidade de Mark, que foi obrigado a argumentar sob o peso daquele olhar por uma hora. A cadeira de Cross estava voltada para mim, fazendo com que ele me olhasse bem de frente. Seu braço direito repousava sobre a superfície lisa da mesa, com seus longos e elegantes dedos tamborilando sobre o tampo do móvel. Dei uma olhada furtiva em seu pulso por baixo do paletó e, por alguma estranha razão, a visão daquela pequena parcela de pele dourada coberta de pelos escuros fez meu clitóris implorar por atenção. Ele era tão másculo. Ele refez a pergunta: qual dos conceitos sugeridos por Mark você prefere? Acho que são todos brilhantes. Seu lindo rosto permaneceu impassível enquanto ele dizia: posso mandar todo mundo sair da sala para ter uma opinião sincera, se é isso que você quer. Meus dedos se enrodilhavam pelas extremidades dos apoios de braço da minha cadeira. Acabei de dar uma opinião sincera, Sr. Cross, mas se faz questão de saber, acho que luxúria lasciva a um preço acessível terá mais apelo entre o público em geral. Mas não sei se... Eu concordo. Cross se levantou e abotoou o paletó. Aí está seu ponto de partida, Sr. Garrett. Retomamos o assunto na semana que vem. Fiquei ali sentada por um momento, aturdida com o rumo que as coisas haviam tomado. Então olhei para Mark, que parecia oscilar entre o espanto e o encantamento. Eu me levantei e fui a primeira a tomar o caminho da porta. Minha atenção estava toda voltada para Cross, posicionado atrás de mim. A maneira como ele se movia com uma elegância natural e uma economia de gestos absurda era um atrativo excepcional. Eu não conseguia imaginá-lo na cama como outra coisa além de dominante e agressivo, deixando qualquer mulher louca de desejo de fazer tudo o que ele mandasse. Cross não saiu de perto de mim até chegarmos aos elevadores. Ele e Mark conversaram brevemente sobre os últimos eventos esportivos, mas, ao que parece, eu estava concentrada demais no efeito que ele causava sobre mim para me preocupar com conversas sem importância. Quando o elevador chegou, soltei um suspiro de alívio ao embarcar sozinha com Mark. Só um momento, Eva Cross disse suavemente, puxando-me de volta pelo cotovelo. Daqui a pouco ela desce, ele informou para Mark quando a porta do elevador se fechou diante de seu rosto atônito. Cross não disse nada enquanto o elevador ainda estava por perto. Depois acionou novamente o botão e em seguida perguntou: você está dormindo com alguém? A pergunta foi feita de maneira tão casual que eu demorei um pouco para registrar o que ele havia dito. Esperei profundamente. Por que está me perguntando isso? Vi no seu olhar a mesma coisa que havia notado da primeira vez em que nos encontramos, uma energia absurda e um controle absoluto sobre mim, o que me fez dar um passo para trás involuntariamente. De novo. Pelo menos dessa vez eu não caí, já era alguma coisa. Porque eu quero comer você, Eva. Então preciso saber se existe alguém atrapalhando meus planos. A compressão súbita que senti entre minhas coxas me obrigou a procurar apoio na parede para manter o equilíbrio. Ele chegou mais perto e me escorou, mas eu mantive a distância com uma das mãos. Talvez eu não esteja interessada, Sr. Cross. Um esboço de sorriso transpareceu em seus lábios e fez o que parecia impossível, deixou-o ainda mais bonito. Minha nossa! A campainha assinalando a aproximação do elevador me causou um sobressalto, de tão tensa que eu estava. Eu nunca tinha me sentido tão excitada na minha vida. Nunca tinha me sentido tão implacavelmente atraída por outro ser humano. Nunca tinha me sentido tão ofendida por alguém que me atraía. Entrei no elevador e me virei para ele. Cross sorriu. Até a próxima, Eva. As portas se fecharam e eu desmoronei sobre o corrimão de bronze tentando me recompor. Mal havia me endireitado novamente quando a porta se abriu e eu vi Mark andando de um lado para o outro no hall de entrada do nosso andar. Meu Deus, Eva, Mark murmurou, interrompendo-se de repente. O que foi aquilo? Não faço a menor ideia, fui logo dizendo, louca para compartilhar a conversa confusa e ultrajante que havia tido com Cross, mas sabendo que meu chefe não era a pessoa mais indicada para isso. Mas que diferença faz? Você já sabe que a conta é nossa. Ele abriu um sorriso. Acho que é mesmo. Como diz meu amigo, você devia comemorar. Quer que eu faça uma reserva em um restaurante para você e Steven? Por que não? No Pure Food and Wine às 7 se conseguir. Se não der certo, nos surpreenda. Mal havíamos voltado ao escritório de Mark quando ele foi interceptado pelos executivos, Michael Waters, CEO e presidente, além de Christine Field e Walter Lehman, a diretora executiva e o vice-presidente do conselho, respectivamente. Passei pelos quatro com a maior descrição possível e me recolhi à minha mesa.
Liguei para o Pure Food and Wine e implorei por uma mesa para 2. Depois de infinitas súplicas, a Oshis enfim cedeu. Deixei uma mensagem no correio de voz de Mark. Hoje é mesmo seu dia de sorte. Seu jantar está confirmado para 7. Divirta-se. Depois disso fui embora, ansiosa para chegar logo em casa. Ele disse o quê? Cary estava sentado no canto oposto do sofá modulado branco, balançando a cabeça negativamente. Pois é, dei mais um gole no meu vinho. Era um Sauvignon Blanc gelado no ponto certo, que eu havia comprado a caminho de casa. Minha reação também foi essa. Até agora não sei se essa conversa não foi uma alucinação causada por excesso de feromônios. E então, apoiei as pernas sobre o sofá e me recostei no canto. E então o quê? Você sabe o que, Eva? Apanhando seu netbook de cima da mesa de centro, Cary o posicionou sobre suas pernas cruzadas. Vai deixar essa passar? Eu nem conheço o cara. Não sei nem o nome dele, e ele já me vem com uma proposta dessas. Ele sabe o seu. Cary começou a digitar no teclado. E essa história da vodka? De pedir uma reunião com seu chefe? A mão que eu estava passando pelos cabelos ficou paralisada. Mark é muito talentoso. Se Cross tiver algum bom senso para os negócios, vai saber aproveitar e explorar isso muito bem. Da capacidade dele para os negócios eu não duvido. Cary virou seu netbook e mostrou o site das indústrias Cross, que ostentava uma belíssima foto do Crossfire. Esse prédio é dele, Eva. Gideon Cross é o dono do Crossfire. Droga! Meus olhos se fecharam. Gideon Cross. O nome combinava com ele. Era sexy, elegante e másculo como seu dono. Ele tem um departamento só para cuidar do marketing das subsidiárias. Um departamento com dezenas de pessoas, talvez. Pare com isso, Cary. Ele é bonito, rico e quer ir para a cama com você. Qual é o problema? Olhei bem para ele. Vai ser muito esquisito esbarrar com ele o tempo todo. Quero ficar um bom tempo nesse emprego. Gosto muito do trabalho. Gosto muito de Mark. Ele me deixou fazer parte do processo. Estou aprendendo muito com ele. Lembra o que o Dr. Travis falou sobre riscos calculados? Quando seu analista diz para você correr riscos, você ganha esse direito. Quer dizer que você pode lidar com isso. Você e Cross são duas pessoas adultas. Ele voltou a atenção novamente para a busca que fazia na internet. Uau! Sabia que ainda faltam 2 anos para ele fazer 30? Imagine só a disposição. Imagine só a grosseria. Fiquei ofendida com o jeito como ele falou comigo. Detesto me sentir como uma vagina ambulante. Cary parou e se virou para mim, seus olhos exalando compaixão. Desculpe, gata. Você é tão forte, tão mais forte do que eu. Duvido que cairia nas ciladas em que caio. Não acho que eu seja tão forte assim, pelo menos não o tempo todo. Desviei o olhar, porque não queria falar sobre tudo que enfrentamos no passado. Não que eu queira namorar ou coisa do tipo. Mas existem outras maneiras de dizer que você quer ir para a cama com uma mulher. Você tem razão. Ele é bem arrogante e pretensioso. Que fique morrendo de tesão por você até subir pelas paredes. Vai ser um castigo merecido. Isso me fez rir. Cary sempre conseguia me fazer rir. Duvido que alguma vez ele tenha subido pelas paredes por causa de alguém, mas é uma fantasia divertida. Ele fechou o netbook em uma atitude resoluta. O que vamos fazer hoje à noite? Pensei em ir ver a aula de Krav Maga daquele sujeito do Brooklyn. Eu tinha feito uma pesquisa durante a semana, depois de conhecer Parker Smith no treino na academia, e a ideia de dispor de uma válvula de escape tão enérgica e brutal para o estresse me parecia cada vez mais interessante. Eu sabia que não seria o mesmo que trepar loucamente com Gideon Cross, mas achava que seria bem menos perigoso para minha saúde. 3. Sua mãe e Stanton não vão deixar você vir até aqui tantas noites por semana, comentou Cary, encolhendo-se dentro de sua estilosa jaqueta de brim. Apesar de o tempo não estar muito frio. O antigo galpão que Parker Smith usava como local de trabalho era uma construção com fachada de tijolos aparentes em uma antiga área industrial do Brooklyn que naquele momento lutava para se revitalizar. O espaço era bem amplo, e as enormes portas de metal, antes usadas para embarque e desembarque de carga, tornavam impossível adivinhar o que estava acontecendo lá dentro. Cary e eu nos sentamos nas arquibancadas, observando meia dúzia de lutadores treinando no tatame ali abaixo. Ai! Até eu me encolhi ao ver um deles levar um chute na região da virilha. Mesmo usando equipamento de proteção, aquilo parecia doloroso. Como é que o Stanton vai descobrir, Cary? Você vai acabar no hospital. Ele olhou bem para mim. Falando sério, Krav Maga é muito violento. Eles estão só treinando, e é a maior pancadaria. Seu padrasto vai descobrir mesmo que você consiga esconder os hematomas.
Ele sempre descobre. Por causa da minha mãe. Ela conta tudo pra ele. Mas eu não vou dizer nada pra ela sobre isto aqui. Por que não? Ela não entenderia. E achar que eu quero me proteger por causa do que aconteceu, e vai se sentir culpada, fazer um dramalhão. Ela não ia acreditar que só quero me exercitar para aliviar o estresse. Apoiei o queixo na palma da mão e vi Parker ir até o centro do tatame com uma mulher. Ele era um bom instrutor. Paciente e atencioso, explicava tudo de uma maneira fácil de entender. Parker dava aula em uma região bem barra pesada, mas onde tudo aquilo que era ensinado fazia sentido. Nada é capaz de reproduzir melhor a sensação de insegurança do que um enorme galpão vazio. Esse Parker é um gato, murmurou Carrie. E usa aliança. Percebi. Os bons partidos são sempre os primeiros a sair do mercado. Parker veio falar conosco depois da aula com seus olhos pretos brilhantes e seu sorriso ainda mais reluzente. O que você achou, Eva? Onde eu me matriculo? Seu sorriso sexy fez Carrie apertar minha mão até quase interromper a circulação sanguínea. Logo ali, fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.